Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia. Hoje nós estamos aqui no Clube da Devocional, nosso perfil aqui onde nós vamos compartilhar mais sobre ter uma vida com Deus, tá? Eu quero começar com vocês esses estudos sobre uma mulher que tem o coração derramado para Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, pensando que nós estamos no mês de março, que é onde nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, por isso a pauta desse mês aqui no Clube da Devocional vai ser sobre uma mulher de Deus, tá? O enredo desse bate-papo que eu vou ter com vocês, ele é baseado num livro, que é esse aqui, ó, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, que eu já li há tempos atrás e desde quando eu li ele ficou no meu coração de trazer para vocês essa mensagem, tá bom? Nessa primeira parte de hoje, que é um coração dedicado a Deus, a gente vai ler o versículo que está em Lucas 10:42, que fala assim: entretanto, pouco é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse aqui é daquela vez que Jesus foi na casa de Lázaro, Marta e Maria, e Marta estava muito atarefada para servir, né, o Senhor e as outras pessoas que estavam, e Maria deixou o serviço e ficou aos pés de Jesus, né? E aqui a Bíblia fala que ela escolheu a melhor parte, né? Então a gente vai falar em cima desse versículo. Para chamar vocês para vir aqui para esse estudo, eu comentei algumas perguntas, né? Se você já se pegou pensando assim, ó, quero que a minha vida tenha valor, quero que a minha vida faça diferença na vida de alguém. Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para as pessoas que me conheceram quando eu for embora desse mundo, né? Então, se você já teve essas perguntas, essa série aqui é para você, tá? Nesse versículo que Maria escolheu a boa parte, tá? O que é escolher a boa parte, né? É fazer com que nós tenhamos uma vida significativa para Deus, uma vida que vai fazer a diferença no reino, né? Uma vida de influência. A Bíblia fala que a humanidade geme, né, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E nós, mulheres, somos filhas de Deus e Deus espera que nós nos manifestemos também, né? Então, toda vez que você, com todo o seu coração, buscar a Deus em primeiro lugar, você está fazendo como Maria, escolhendo a melhor parte, né? Quando eu escolho entregar tudo a Ele e a viver totalmente para Ele, a minha vida se torna mais valiosa aos seus olhos. Ele quer ocupar o primeiro lugar em minha vida, quer ter a prioridade acima de todas as prioridades. Para nós podermos enfrentar todos os desafios que a gente tem diariamente, a gente precisa ter Deus como prioridade. A partir do momento que eu lancei os primeiros vídeos aqui no meu Instagram pessoal, no meu Instagram de papelaria, convidando vocês para assistir essa série, houve assim, está tendo guerras, entendeu? Levantes, situações difíceis. Eu passei o final de semana assim me sentindo extremamente cansada mentalmente, então eu tenho a certeza de que esse trabalho aqui no Clube da Devocional é um trabalho direcionado por Deus, é um trabalho que vai manifestar a glória dele sobre a vida de muitas pessoas, por toda a luta e o peso espiritual que eu tenho sentido desde que eu me propus no meu coração de fazer isso aqui com vocês, tá? O meu desejo, e espero que seja o seu desejo também, é que a gente seja uma mulher de Deus, né? Amar Ele fervorosamente com todo o nosso coração. Gente, são muitas coisas para falar, então eu anotei, eu vou estar lendo algumas coisas porque eu não lembro de todas de cabeça, né? Mas é para ajudar vocês, né? Então Maria, ela soube discernir o que era necessário. Gente, os afazeres, sabe? A louça para lavar, os filhos para cuidar, tudo que a gente tem para fazer na nossa casa sempre vai estar lá. No seu trabalho, um dia vão te substituir, mas o que não dá para perder é a nossa comunhão com Deus, sabe? No final de 2018, 2019, eu comecei intensamente a desenvolver uma vida devocional,
Eu acordava mais cedo do que todo mundo da minha casa para buscar a Deus, né? Orando, entregando tudo na mão dele, entregando a minha casa, a minha família, a minha vida, os meus negócios. Um período de silêncio na minha casa, onde só tinha eu e Deus, num lugar tranquilo. E isso fazia total diferença no meu dia a dia. E é isso que Deus espera da gente, né? Nada deve tomar o lugar do tempo que a gente passa na presença de Deus. Então, se você não tem esse momento para você passar na presença de Deus, você vai ter que criar, entendeu? Você vai ter que tirar alguma coisa e colocar esses minutos dessa coisa para você começar a ter uma comunhão com Deus, né? A palavra de Deus lá em Salmos, ela diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando eu penso na palavra deleita-te, eu vou usar agora que a gente está perto da Páscoa para vocês entenderem o que eu entendo, tá? Do deleita-te. Imagina uma criancinha, tá? A primeira Páscoa dela e ela ganha um ovo de Páscoa. Aí a mãe abre aquele ovo de Páscoa para ela e dá aquela metade do ovo para ela, sabe? Quem é mãe possivelmente já fez isso. Aí aquela criancinha com aquela mãozinha pequenininha segura aquela metade do ovo de Páscoa e ela vai comendo, e ela vai se lambuzando, mas ela tá ali. Aquele momento é o momento que ela tá no ovo de Páscoa. É só ela e o ovo de Páscoa. Não importa se tá sujando a roupa, se tá com o rosto cheio de chocolate, ela tá se deleitando naquele ovo de Páscoa. Então, se deleitar é isso. Então, quando você tira um tempo do seu dia e você se concentra e você coloca que é Deus naquele momento, que Ele é o importante, você desliga o celular, você leva a sua Bíblia, você leva o seu caderninho de oração, de devocional, e aquele momento você vai estar se deleitando na presença de Deus. Quando a gente faz isso, a gente consegue ouvir a voz de Deus, sabe? Deus não fala só com o seu pastor, Deus não fala só com a mulher do círculo de oração ou com a profeta que você conhece. Deus quer falar com você também. Só que para isso você precisa primeiro se deleitar na presença dele, conhecer ele, ter intimidade para você entender como que ele vai falar com você, né? Outra forma de Deus falar é a palavra, gente, não tem outra forma. Tudo que ele quer comunicar ao homem está na palavra, você tem que buscar a palavra diariamente, tá? O tempo vivido aos pés do Senhor alimenta e direciona todos os atos do serviço cristão, da vida cristã, da nossa vida, né? Eu queria que você pensasse assim, hoje a gente está numa geração de investidores, de investimento, né? Então pensa o seguinte, quando você separa um tempo na presença de Deus, você está fazendo um investimento. E é um investimento a longo prazo, você não vai, de repente, ter todo o rendimento dele aqui nessa terra, mas você vai ver na eternidade o que aquele tempo trouxe para você de benefícios, de lucros. Então, a devoção a Deus é uma aplicação para a eternidade, é uma aplicação eterna, tá? Bom, Patrícia, legal, você falou aí de como que a gente pode ter o nosso coração, né, para Deus, a gente tem que ter o nosso momento devocional, Deus tem que ser o primeiro, mas como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou te dar alguns passos. Escolha o caminho do Senhor em todas as oportunidades. Hoje mesmo, gente, hoje mesmo eu fui profundamente testada, porque foi um dia que eu determinei que eu ia gravar esse vídeo para vocês, então logo de manhã o meu WhatsApp bombou. Para quem não sabe, eu trabalho com casamento, então eu trabalho com um público bem estressado. E aí começou bombardeios, muitos bombardeios de manhã, sabe? E aí você tem aquela vontade de dar uma determinada resposta, mas aí eu lembrei dessa parte, escolher o caminho do Senhor em todas as oportunidades. Então, o que o Senhor faria no meu lugar? Então, eu deixei de lado a minha vontade, o meu pensamento, a minha resposta, o meu nervosismo, o meu estresse, sabe? Busquei a Deus e aí eu respondi na mansidão, sabe? No caminho de Deus e foi outra situação, sabe? Então a gente quebra barreiras quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus em todas as oportunidades, no nosso trabalho, na nossa casa, no transporte, na rua, onde você estiver, tá? Tem uma frase nesse livro que fala assim, ó, bom, melhor, ótimo. Nunca descanse até que o seu bom seja melhor e o seu melhor, ótimo.
Então a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode pisar no nosso ego, na nossa vontade de explodir e fazer a vontade de Deus, porque Deus, ele é manso, ele é tranquilo, ele é suave. A palavra que ele fala é uma palavra que produz paz e não guerra, tá? Nosso desafio: escolher a Deus e aos seus caminhos que aprofundam a nossa devoção a Ele. Deus, ele quer ser a prioridade. O que é prioridade? É o lugar de preferência. Deus tem que ser o primeiro. Tá com problema? Antes de falar com 1000 pessoas, informa seu problema para Deus. Ele vai te responder. Devemos ter também temor de Deus. Nesse livro, eu vi um parágrafo que eu até anotei aqui, porque isso foi tremendo, falou demais comigo. Devemos ter temor a Deus. Nós devemos ter medo de perder o melhor dele por causa de escolhas mal feitas. Quando a gente escolhe o caminho errado, a gente perde o melhor de Deus. Muitas vezes a gente não pensa nisso, mas isso acontece. Temos que ter medo de perder algo que Deus tem para nós, porque não dedicou tempo para deixá-lo invadir a nossa vida, por não escutar o que ele me disse, por permitir que a rotina e os problemas me impeçam de viver um relacionamento que é o relacionamento mais empolgante e satisfatório que eu vou ter na minha vida, que é o relacionamento com Deus. Então, quando eu deixo a rotina, os problemas, as situações invadirem o meu dia e roubar o meu tempo com Deus, eu estou sendo roubada no que Deus tem para mim. E eu devo temer isso, sabe? Parar hoje e pensar, será que eu recebi tudo que eu tinha para receber de Deus hoje? O que era hoje, era hoje. Se você não recebeu, é uma oportunidade perdida. Passo número 2, comprometer-se diariamente com Deus. Ou seja, aquilo que eu falei, você precisa separar um tempo para Deus. Não adianta você separar, se você nunca teve um tempo com Deus, não adianta você separar 1 hora. Você não vai conseguir ficar 1 hora na presença de Deus no primeiro dia se você nunca fez isso. Começa gradativamente. Na primeira semana, determina que os seus 15 primeiros minutos do dia vão ser de Deus. Você levanta, vai para um lugar calmo, tranquilo, começa a conversar com Deus. Pensa que Deus é seu amigo. Começa a conversar com Ele. Senhor, hoje meu dia é assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Sem o Senhor eu não consigo, me ajuda. Senhor, guarda o meu marido, guarda os meus filhos, guarda as nossas vidas, blinda a nossa mente, nos livra de todo mal e vai colocando todos os seus medos, os seus anseios na presença de Deus, tá? Patrícia, eu não sou muito de falar, eu consigo me expressar escrevendo. Por exemplo, nas minhas orações, para eu ter essa disciplina de orar, eu comecei escrevendo. Então, eu tenho um caderninho de oração, onde eu coloco as pessoas por quem eu tenho que orar e os assuntos, e aí eu consigo desenvolver a oração sem que a minha mente fique divagando, tá? Tem um perfil meu, que é o Fé em Papel, vou deixar aqui embaixo, vocês podem clicar lá e eu tenho caderninhos de oração que você pode estar adquirindo para te ajudar, tá bom? Tem uma frase aqui que é de um evangelista chamado Andrew Murray, que diz assim: Deus está pronto a assumir total responsabilidade pela vida entregue a Ele. Nós temos que ter uma vida entregue. O que é ter uma vida entregue? É quando você levanta, você agradecer a Deus e entregar tudo que você tem. Tudo, a sua vida, sua família, seus bens, sua casa, seu trabalho. Isso é uma vida entregue a Deus. E viver essa entrega, né? Você coloca um problema, pede a ajuda de Deus, Deus te manda fazer uma coisa, aí você vai e faz outra. Isso não é uma vida entregue, tá? E por último, cultivar um coração abrasado. Pensa quando você se apaixonou pelo seu marido, né? Você não podia viver longe, era aquele amor, aquela paixão, aquela coisa muito intensa. A gente tem que ter essa intensidade com Deus. Se você vai na igreja, é a casa de Deus, é ali que Ele está, é ali que você vai ter maior comunhão. Seja intenso, sabe? Seja intencional. Vá fazer as coisas de Deus com a total intenção de fazer aquilo para Ele, tá? Então, a nossa meta é orar com mais fervor e se entregar mais para Deus. Cumprindo esses passos, um pouquinho a cada dia, a gente vai ter um coração mais voltado para Deus, um coração que ouve mais a Ele. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fique ligadinho para o próximo. E se vocês estiverem gostando, depois a gente pode marcar uma live para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima. Tchau!